Aí, agora sim estamos retomando aí. Não sei o que aconteceu aqui, parou tudo, irmãos. Um acidente aí de trabalho aí, mas já estamos aí retornando com a nossa live. Tô vendo ali a carinha do Ney, Valdinei. Deus abençoe, meu irmão. Graças e paz em nome de Jesus Cristo. Vá deixando aí o seu comentário, fique conosco até as 9 horas da noite, até as 21 horas, aonde daqui a pouco nós vamos estar fazendo aí uma oração juntos em prol da sua vida, em prol da sua família. Nós queremos interceder por você. Nós queremos orar pela sua vida, queremos abençoar a sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. É realmente unirmos a nossa fé com a sua para que Deus opere o sobrenatural nas nossas vidas. Então, faça isso. Deixe aí o seu pedido de oração, não é? Vá deixando aí nos seus comentários, não é? Eu não sei como é que está chegando aí para você. Aqui para mim, de vez em quando, está dando umas travadas, um negócio meio estranho aí. Mas vamos que vamos, né, irmãos? Vamos para cima, né? Em nome de Jesus Cristo. É assim que nós vencemos. Realmente pregando a palavra de Deus e também vivendo aquilo que nós pregamos, porque é muito importante ter a vivência na palavra de Deus, meus irmãos. Quando nós buscamos com veemência praticar tudo aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro para a nossa vida, tudo aquilo que nós acreditamos que realmente é bom para a nossa vida, no que diz respeito à palavra de Deus, quando nós colocamos isso em prática, não tem como as coisas darem errados na nossa vida. Não tem como. Muitas coisas às vezes não dão certo, não saem como nós planejamos, porque muitas vezes nós abrimos mão da vivência, da prática da palavra de Deus na nossa vida. Nós falamos uma coisa e às vezes vivemos outra. Nós falamos uma coisa e às vezes duvidamos até mesmo daquilo que nós falamos. Mas quando nós colocamos em prática, meus irmãos, isso é muito importante. Ter uma experiência com Deus. Porque a prática da palavra de Deus, ela promove o relacionamento do ser humano com Deus. Quando nós estudamos, quando nós praticamos, quando nós buscamos realmente viver a palavra de Deus, porque é interessante, meus irmãos. A pessoa que não medita na palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus, ela tem as suas próprias convicções. Ela tem um Deus da maneira que ela imagina que é. Ela cria um Deus para ela. Como muitas vezes uma pessoa até mesmo esse tempo atrás me falou, não, eu tenho a minha própria religião, eu faço a minha religião. Eu faço o meu Deus. Eu fiquei pensando, falei, mas puxa vida, como assim, né? Se Deus deixou a palavra, se Deus deixou o ensinamento, se Deus nos traz a revelação através do Espírito Santo, como assim eu faço as minhas regras? Como assim eu crio as minhas próprias regras? Eu crio, eu vejo, faço um Deus que atende somente aquilo que eu acredito que é bom para mim. Porque as pessoas às vezes confundem a misericórdia e a bondade de Deus. Interessante isso, irmãos. As pessoas acham que porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não pratica a sua justiça. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Até mesmo a justiça de Deus na nossa vida é a prova do amor de Deus na nossa vida. Quando Deus opera a justiça na vida do homem, Ele está manifestando o seu amor na vida do ser humano. E nós precisamos desenvolver a prática da palavra de Deus, a cultura da palavra de Deus na nossa vida. Porque quando nós fazemos isso, nós estreitamos um relacionamento com Deus. E quanto mais esse relacionamento é estreitado, porque
Porque quando eu estudo, quando eu medito, quando eu pratico, eu estou conhecendo quem é Deus. Eu estou conhecendo quem Ele é. Eu estou conhecendo a forma que Ele se manifesta na minha vida. Eu começo a conhecer como Ele me ama. O que é aceitável e o que é abominável. Tudo isso eu conheço. Agora, quando eu não medito, quando eu não conheço, eu falei, embora até mesmo nas boas intenções, eu começo a criar um Deus da minha maneira. Não, mas Deus, puxa vida, Deus não vai levar em conta que eu faça isso. Ah, Deus não vai levar em conta aquilo que eu estou fazendo. Imagina, Deus me ama. Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que eu não aguento, que eu não resisto. Não é nada disso, meus irmãos. Por isso mesmo que Deus, Ele sabendo da fraqueza do homem, Ele se manifesta através do Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele diz, vou ao Pai e não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador. O Espírito Santo, e esse estará contigo todos os dias da sua vida. Olha que interessante. Nós não estamos sozinhos. Existe uma presença de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo. Esse é o nosso ajudador. Esse nos ajuda nas nossas fraquezas, justamente para que nós não sejamos consumidos pelo pecado. Justamente para que o pecado não ceife, não sugue a nossa vida. Agora, se eu tenho um Deus, se eu acredito num Deus que não é justo, que é um Deus da minha maneira, o Senhor sabe que, puxa vida, final de semana, o Senhor sabe que eu não resisto. Pô, trabalho a semana inteira, será que é pecado? Né? Tomar uma, tomar duas. Ah, não pode ser pecado não, sou trabalhador, pô, trabalho a semana inteira. Pô, deixa eu curtir meu lazer. E é exatamente isso, irmãos. Porque se a pessoa for buscar com entendimento, o conhecimento da maneira que Deus quer que eu o conheça, tudo isso vai vir à tona, tudo isso vai ser revelado. E o Espírito Santo vai expulsar esse desejo da minha vida. Semana passada eu conversava com um jovem, e ele falava para mim, pastor, olha, realmente eu sei que eu estou liberto. Eu sei que Jesus me libertou. Eu falei, por que você tem essa convicção? Ele falou assim, porque antes eu não conseguia ficar mais que um dia sem beber. Se eu não bebesse na segunda, eu bebia na terça. Se eu não bebesse no domingo, eu bebia na segunda. E com muito esforço, às vezes eu ficava um dia, no máximo 2. Mas na maioria das vezes eu não conseguia ficar um dia sem beber. Aí ele falou, eu tomava tanta cerveja por semana. E eu achava que, puxa, não tem nada a ver, normal, trabalho, sou cidadão honesto, pago minhas contas. Mas eu vi que isso não estava me fazendo bem, ele me falando. Eu vi que isso não estava me fazendo bem. Porque às vezes eu estava no meu carro com a minha família, vindo embora de uma festa, de um churrasco de família, de amigos. E às vezes eu vim embora meio bêbado, nunca sofri acidente, nunca cometi nenhum acidente. Mas eu comecei a ver que aquilo não estava legal. O sábado, o domingo, que às vezes eu podia estar com a minha família aproveitando, não estava bebendo. Aí eu tentei parar pelas minhas próprias forças. Aí não consegui. Foi difícil, não conseguia. Mas aí eu comecei a buscar Deus. Comecei a aprender de Deus. E comecei a orar e pedir para Deus para que Ele tirasse isso da minha vida. E Ele falou, sabe por que eu tenho certeza que eu fui liberto? Porque hoje eu não tenho mais vontade. É como se eu nunca tivesse bebido na minha vida.
aquilo para mim não tem nenhuma influência, nenhum valor sobre a minha vida. Nem penso nisso. Por quê? Porque Jesus tirou isso da minha vida. Eu falei, glória a Deus. Porque é uma realidade, meus irmãos. Quando não somos mais influenciados, dominados por uma situação, é sinal que nós estamos libertos. E Jesus liberta. É igual o fofoqueiro. O fofoqueiro ele não consegue ficar sem falar uma mentira, sem plantar uma discórdia, sem promover uma crítica destrutiva. Porque às vezes a pessoa acha ser bonito ser crítico. Pô, legal, eu sou crítico mesmo, eu falo mesmo. E daí? O que você construiu para você falar? O que você já fez para você criticar? O crítico ele tem que ter uma retaguarda, não é? Você faz uma casa, o crítico chega e fala, pô, essa casa aí não tá legal não, isso aí tá torto. Mas ele já fez um prédio bonito, lindo, maravilhoso. Aí eu aceito a crítica dele. Pô, realmente, ele construiu algo. Construiu algo maravilhoso, magnífico. Então ele pode me criticar. E todo fofoqueiro ele é muito crítico, né? Por quê? Porque tem necessidade da intervenção. E ser liberto de fofoca, irmãos, quem gostava de ser fofoqueiro e já contou testemunho, né? Até a Ana Paula fala sobre isso. Não é fácil não, meus irmãos. Mas quando Jesus entra, isso cai por terra. A pessoa não tem mais necessidade de apontar, de falar, de julgar, de condenar. E quando ela aponta, às vezes, uma crítica, é construtivo. É construtivo. Traz edificação. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a virtude, a maravilha do Evangelho, sabe, irmãos? Essa puxa, é fantástico isso. Por quê? Porque aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que se embriagava, não se embriaga mais. Por quê? Porque ele nasceu de novo. Ele teve o entendimento de buscar a Deus e conhecer ao Senhor. Porque o próprio Deus ele fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Deus quer ser conhecido. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, queridos, isso tudo estreita o meu relacionamento com Deus. E quando o relacionamento é estreito, ele gera intimidades. Ele gera confiança. Aleluia. Ele gera dependência. Porque, às vezes, quando você tem um amigo e você o conhece bem, você é bem relacionado com esse amigo, você tem confiança nele. Tem confiança. E muitas vezes ele tem algo que você não tem. Ele tem um dom, uma maneira de fazer alguma coisa que você não tem. Aí você começa a ser o quê? Dependente daquela pessoa. Estou falando sempre no bom sentido, tá, meus irmãos? Porque até a Bíblia mesmo fala que nós somos devedores um dos outros. Nós somos devedores. E a Bíblia diz, a ninguém devais nada a não ser o amor. Então nós somos devedores. Eu sou devedor de você. E quando é estreitado esse relacionamento, a dependência é gerada. A confiança
é gerada. E tudo isso, meus irmãos, é fantástico. Por quê? Porque ali começa, através dessa convivência, ser gerado o quê? Uma amizade verdadeira. Você não confia no seu amigo? Quando você precisa de alguma coisa, quem que você corre? Para o estranho? Não é para o seu amigo? Porque existe uma confiança. Existe um relacionamento. E ele sempre, glória a Deus, que diz sim. Se ele te dizer não, você vai ficar, né? Triste, como às vezes fala não, né? Fazer o quê, né? Mas você corre para quem? Para o amigo que você conhece, que você tem amizade, que você confia. Você não sai compartilhando coisas com pessoas que você não conhece, é sempre com amigo. Porque você o conhece, foi desenvolvido ali horas de conversa, horas de diálogo, foi desenvolvido ali momentos, e tudo isso contribuiu a que fosse gerada uma amizade, foi desenvolvida uma empatia. E com Deus, queridos, não é diferente. Vocês estão me entendendo? Eu preciso conhecer, eu preciso meditar, eu preciso buscar, porque o meu relacionamento com ele vai se estreitar. Eu vou aprender a confiar no Senhor. Porque as pessoas têm dificuldade de confiar em Deus porque elas não conhecem Deus. Simplesmente porque elas não conhecem Deus. Se elas conhecessem Deus de verdade, elas confiariam mais. Elas acreditariam mais. Elas se entregariam mais. Se doariam mais para esse relacionamento. Mas quando ela não conhece, aí ela fala, não, mas Deus não quer isso. Ah, mas aquilo não, bobagem, ah não. Ah, Deus vê o meu coração. É porque você não conhece ele. Você não conhece ele. Se você conhecer ele, você vai ver que não é só o coração que ele vê, não. Ele vê as minhas mazelas, vê os meus erros. Ele vê tudo, não é só o coração, não. E glória a Deus, né? Porque às vezes o coração não tá legal, né? Então, são caminhos que a Bíblia nos apresenta para sermos bem-aventurados. Para nós sermos bem-aventurados. Para que a nossa família entre debaixo dessas bem-aventuranças. Para que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. Tá certo? E daqui a pouco eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero levar diante de Deus em oração, juntamente com os irmãos, aquilo que muitas vezes tem te trazido tristeza, tem te magoado, aquilo que realmente às vezes tem até mesmo te escravizado. Quero apresentar isso diante de Deus, juntamente com você aí, para que juntos nós possamos viver a manifestação da glória de Deus. E eu convido você a deixar aí o seu pedido de oração. Convido você a se manifestar de alguma forma. Pastor, eu preciso de uma oração. É minha família, é meu tio, é minha casa, é a minha própria vida particular. Coloque aí no rodapé. Coloque aí nos comentários aquilo que você precisa e se esforce para servir ao Senhor. Amanhã nós teremos ali o nosso culto a Deus às 19h30. E eu quero convidar você, quero convidar a sua família. Vá para a igreja buscar o Senhor. Não fique em casa não, meu irmão. Não fique em casa não, meu irmão. Se desprenda. Vá conhecer a Deus, se esforce para conhecer a Deus. E você vai ver quão bom é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. A imagem, a visão que eu tenho muitas vezes de um Deus distante, de um Deus que
é quase impossível você chegar a Ele, é quase impossível ser abençoado por Ele, você vai ver que tudo isso é simples, que Deus habita dentro de nós, mas requer de nós um empenho. A simplicidade requer um empenho de nós, uma dedicação, para que nós possamos viver tudo isso que Deus tem preparado para nós. E no domingo, irmãos, no domingo nós temos o nosso culto de Santa Ceia. Olha, passou muito rápido esse mês, na verdade. Passou rapidinho esse mês. Nós temos o culto de Santa Ceia. Eu quero convidar você, quero convidar a sua família também a participar do culto de Santa Ceia às 19h30 nesse domingo, no mesmo endereço. E de manhã... Ai, vontade de espirrar. E de manhã nós temos o nosso café da comunhão, que se inicia às 8h da manhã, aberto para toda a família. Nós meditamos na palavra de Deus, nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus, e depois do café, depois desse momento de adoração a Deus, nós entregamos o nosso jejum, porque nós já vamos em jejum, né? O jejum começa no sábado, e no domingo nós entregamos esse jejum ao Senhor, e após esse jejum nós meditamos na palavra de Deus. Nós buscamos a Deus. E quando nós entregamos esse jejum, nós participamos do maravilhoso café. O café da comunhão, aonde tem sido uma bênção para nós. Então, não fique de fora, participe. E será realmente um domingo maravilhoso, irmãos. Um domingo onde nós vamos fortalecer a nossa fé. Um domingo onde nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. Deus sabe da nossa fragilidade, Deus sabe da nossa fraqueza, Deus sabe que eu e você somos dependentes da misericórdia de Deus. E nós vamos estar renovando essa aliança, participando do corpo e do sangue do Cordeiro. E pronunciando no nosso coração e com nossos lábios, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa convicção de fé, a nossa prática de fé. Nós, como discípulos do Senhor, aliançados com Ele, nós precisamos estar envolvidos por esse propósito. E eu quero convidar você, participe conosco de um dos cultos no Ministério Compartilhar. Toda quarta, sexta e domingo, sempre às 19h30, aonde uma palavra de fé espera por você. Tá certo? Nós vamos estar orando também pelo irmão da nossa irmã Fátima, não é? E já cremos em Deus, no poder de Deus sobre a vida dele, já obteve melhoras, não é? Nós vamos estar intercedendo por ele, nós vamos estar orando por ele, e nós cremos que Deus fará o impossível, porque Deus é fiel, meus irmãos. Às vezes, muitas vezes eu creio, Deus ele nos dá chance para um novo recomeço, uma reconciliação, porque às vezes a vida já perdemos, já fizemos tantas coisas erradas, já não temos mais muitas vezes tempo para reparar e para corrigir o erro que nós causamos. Mas a nossa alma, ela precisa ser salva. E Deus nos dá chances para buscarmos a Ele, para conhecermos a Ele e obtermos a salvação da nossa alma. Tá certo? Isso é muito importante para a nossa vida. Mais alguém que deseja aí o seu pedido de oração, coloque aí embaixo aí no rodapé. Daqui a pouco nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando a Deus, e eu acredito num grande milagre, no que Deus pode fazer da sua vida. Mateus capítulo 24, versículo número 35, diz assim a palavra:
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha, irmãos, tudo na vida vai passar. Tudo, tudo, tudo. A vida é passageira. Mas as palavras ditas pelo nosso Deus, cumpridas no nosso Senhor Jesus Cristo e ditas por Ele, nunca passarão. Da mesma maneira que Jesus Cristo disse que Ele te curaria e te curou, que Ele te libertaria, da mesma maneira que o Senhor fala nas suas promessas, que as bênçãos viriam sobre nós e nos alcançariam, e realmente nos alcançaram. Ele diz também que Ele vai voltar. Ele diz que Ele buscará a sua igreja. Ele diz que nos buscará. Então, se Ele disse que nos buscará, Ele nos buscará. Se Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. E é importante nós, como igreja, termos a compreensão desse versículo. Termos a compreensão de que realmente Ele vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, pode ser daqui a 100, pode ser daqui a 1 hora. Nós sabemos que Ele voltará, porque Ele disse que voltaria. Então esteja preparado, seja sóbrio, porque às vezes nós esperamos os cumprimentos da promessa de Deus na nossa vida, mas não vivemos a nossa vida como ela precisa ser vivida. Não temos a dedicação como ela requer de nós uma dedicação. E não passarão aquilo que Jesus disse. As suas palavras não hão de passar, meu irmão e minha irmã. E nós precisamos estar atentos aos sinais, atentos aos acontecimentos. Outro dia eu falava na live que estão tirando Deus de todo lugar, das escolas, dos locais públicos. Uma lei agora aprovou nos Estados Unidos que templos satanistas poderão cultuar a Deus, ao Deus deles, é claro, né? A Satanás, porque isso é uma liberdade de expressão, uma liberdade religiosa. E interessante, meus irmãos, que não se pode mais falar que o diabo é ruim, porque fere os satanistas. Tem que falar que ele é bom, mas a Bíblia diz que ele é ruim, então ele é ruim. E nós temos que seguir a Bíblia. Mas o interessante é o estreitamento das coisas, meus irmãos, que são comprometedoras para a nossa vida e para a nossa família, para a nossa sociedade. E tudo isso tem um só propósito: fazer com que nós possamos entender que o fim está próximo, que Jesus está voltando. Essas coisas terríveis estão acontecendo, não é para nós nos desesperarmos, não. É para nós nos ligarmos. Porque quando Jesus fala nos versículos anteriores, ele está falando da volta de Cristo, da sua própria volta. Jesus está falando do juízo. E às vezes, meus irmãos, muitas coisas passam desapercebidas da nossa vida. Por causa do tempo, por causa da nossa ocupação. Nós olhamos, nossa, você viu, olha isso, olha aquilo. Vemos que as coisas estão cada vez mais difíceis.
mas não temos o entendimento de Jesus Cristo está voltando. Então, pratique tudo isso que nós temos ensinado, que nós temos procurado a viver junto. Dedique a sua vida. Conheça o seu Deus. Se aproxime dele. Às vezes a pessoa, mas eu não consigo, não consegue porque não quer aprender. Porque se for ler a Bíblia, você vai ver que Deus se manifesta através da sua palavra. Deus se manifesta através da sua palavra, para que eu e você sejamos conhecedores das suas promessas. Tá certo, meus irmãos? Gostaria de estar orando com vocês nessa noite, buscando a Deus e fortalecendo esse convite. Amanhã, 19h30, nosso culto de libertação. No sábado, nós estamos aí nos preparando com jejum para o domingo. Domingo de manhã, o café da comunhão. Como eu disse, nós chegamos na igreja bem pela manhã, às 8h da manhã, e ali nós já adoramos, cultuamos a Deus, meditamos na palavra e entregamos esse jejum ao Senhor. E participamos do café. Esse jejum para algo sobrenatural que vai acontecer à noite, que é o culto de Santa Ceia, aonde o renovo da aliança, o fortalecimento da fé e a força para a caminhada receberemos da presença de Deus. E a ceia, como eu disse, é para os discípulos. A ceia é para os seguidores. A ceia é para aqueles que não têm dúvida da sua fé. Tem gente que, infelizmente, estão mistificando a ceia. Antes ficava o mês inteiro sem ir na igreja, e domingo, opa, tá tendo ceia na onde? Aí ia lá para participar da ceia, às vezes com pesar na consciência, um peso, dizimava, né? Porque não dizimou, não foi no culto o mês inteiro, e depois ficava fora. Não, a ceia é para os discípulos, a ceia é para os seguidores, a ceia é para os convictos na fé. Ah, pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Sim, Deus não faz acepção de pessoas. Mas para esse momento é para os discípulos. Não é para a multidão, é para os discípulos. E se você é discípulo do Senhor, participe. E eu tenho certeza que a honra, que a bênção, que a vitória repousarão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tá certo? Vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, Papai querido e amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós buscamos ao Senhor mais uma vez nessa hora em oração e queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão por tudo aquilo que fazemos de errado, Papai. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de cada um de nós, Papai. E eu peço ao Senhor que a Tua bênção repouse sobre essas pessoas enfermas, Papai. Aqui se manifestaram com seus pedidos de oração. Abençoa, Senhor Deus, todos que estão enfermos, no leito de hospital, precisando, meu Deus, de um socorro, Papai. E sabem que o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Por isso, toca na vida deles nessa hora. E põe suas mãos sobre a vida deles, meu Deus. Porque eu creio que o Senhor está dando a eles chance de te conhecerem e de fortalecerem o Senhor. E de renunciarem o pecado e a injustiça do mundo. E viver para o Senhor. Opera, Papai, os teus sinais e as tuas maravilhas na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço. Se tiver alguém assistindo essa live, que esteja também, Papai, com alguma tristeza, com alguma depressão, que o Senhor os abençoe, Papai. Que o Senhor os toque. Que o Senhor os fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Queridos, que Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Obrigado pela participação de todos, pelo carinho de todos. O Valdinei, o Rafael, a Fátima, a Lil, o Lê, não é? E todos os irmãos aí que abrem um tempo, uma janela aí na quinta-feira para participar da live. A Vanessa, né? Deus abençoe, vá, e as crianças em nome de Jesus. E eu agradeço a todos aí pelo empenho, pela participação. Vocês são bênçãos de Deus e bênção é gerada para abençoar, tá certo? Vocês são abençoadores dessa obra e eu tenho uma alegria, uma satisfação de estar junto com vocês na quinta-feira, né, nas quintas-feiras e nos cultos aonde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Deus abençoe a todos. Até domingo, até amanhã, para quem estará conosco amanhã e no domingo, e até quinta-feira que vem com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Deus abençoe, um forte abraço, tenha um ótimo fim de semana na presença de Deus.